Há uma razão pela qual são chamados de selvagens, eles podem literalmente decidir mudar de comportamento a qualquer momento. Neste vídeo, vamos dar uma olhada nas instâncias em que safaris africanos deram completamente errado. Talvez você queira manter essas situações em mente da próxima vez que decidir fazer um elefante bravo. Como o maior animal terrestre do mundo, o elefante está facilmente entre os animais que mais precisam ser temidos. E, embora você possa não pensar que eles podem ser furtivos, há alguns elefantes que definitivamente mudam essa narrativa. Neste vídeo, vemos um grupo de turistas sendo liderados por um guarda florestal em uma experiência de safari africano que foi surpreendido pelo que parecia ser um elefante investindo contra eles. Apesar de o guarda florestal parecer bastante confiante e destemido, o elefante ainda estava determinado a confrontá-lo, o que levou a um impasse tenso entre o homem e a besta. Felizmente, para todos na situação, o guarda florestal era experiente o suficiente para manter sua posição e garantir que o elefante não tivesse uma passagem livre. Após o impasse, o elefante então se virou. Agora, veja o sorriso no rosto do guarda florestal. Este é um homem que sabe que fez um bom trabalho. Saia da minha frente. Mexendo com o rei. Muitas vezes referido como o rei da selva, e para ser honesto, é uma reputação que foi bem conquistada ao longo dos anos. Em nenhum momento você deveria mexer com esses caras, mesmo que você pense que está seguro dentro de um carro. Dê uma olhada nesta situação, dessas pessoas estavam em um safari e pareciam ter se aproximado demais da toca de um leão. Bem, esse rei da selva não gostou nada disso, com seu território sendo invadido, e ele fez questão de mostrar a eles o que pensava. Elefante macho. Dê marcha a ré. Elefantes podem ser criaturas realmente interessantes. Geralmente, eles não são considerados os animais mais agressivos do mundo, mas certamente podem dar uns socos quando é hora de mostrar seu poder. Considere este cenário. Por exemplo, desses caras estavam em um safari quando entraram em contato com um jovem elefante macho. E enquanto você pensaria que o elefante daria passagem para eles, o sujeito simplesmente começou a investir diretamente contra o carro deles. Investida de hipopótamo. Quando você pensa sobre os animais terrestres mais rápidos do mundo, sua mente provavelmente associa alguns nomes imediatamente: chitas, cavalos, leões e outros. Mas e se eu te dissesse que hipopótamos também podem acelerar quando precisam? Neste clipe, vemos um momento em que um grupo de turistas em um safari aparentemente chegou perto demais do território de um hipopótamo. O animal estava a uma distância relativamente segura, então imagino que eles se sentiram bastante confortáveis ao redor dele. Mas o que eles não sabiam era que era tudo uma armadilha. Assim que o hipopótamo se posicionou confortavelmente, de repente ele faz isso. Você talvez não saiba, mas hipopótamos podem atingir velocidades de até 30 milhas por hora, então talvez tenha isso em mente da próxima vez que estiver em um safari. Leopardo ataca. Se há uma classe de animais com a qual você realmente nunca deve mexer quando está em um safari, são os grandes felinos. Não importa o quão seguro você pense que está, eles podem literalmente virar o jogo em um instante. Neste próximo incidente, vemos um momento em que um casal de turistas no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, aparentemente se aproximou demais de um leopardo enquanto dirigiam. E, digamos apenas que as coisas não saíram exatamente como planejado. Para piorar, o leopardo continuou investindo contra o veículo mesmo depois de perder o contato. E algo me diz que o leopardo provou um pouco e simplesmente não conseguiu deixar para lá. De acordo com relatos, o leopardo foi eventualmente removido do parque e sacrificado, enquanto o homem que foi atacado foi levado ao hospital para passar por uma cirurgia. Depois de algumas semanas na UTI, ele ficou bem. Deixe esse gato entrar. Hoje em dia, os cientistas repetidamente nos revelaram que os animais são muito mais inteligentes do que lhes damos crédito. Mas, para ser honesto, há um argumento a ser feito de que nem mesmo entendemos o quão inteligentes eles podem ser. Neste próximo cenário, vemos um momento em que um grupo de turistas achou que seria uma boa ideia estacionar seu carro perto de um grupo de leões relaxando. Tudo estava bem até que um dos leões ficou um pouco curioso demais e decidiu fazer uma visita às pessoas. Sério? Você estava entrando no território de leões selvagens e não pensou em trancar as portas?
Você está brincando? Isso poderia ter dado muito errado da pior forma possível. Virando numa moeda. Quando se trata da maioria dos animais selvagens, há uma coisa que você precisa saber: eles podem ser incrivelmente imprevisíveis. Em um momento, você pensa que um animal vai passar por você sem incomodar, e no próximo, o animal vira repentinamente e começa a causar todo tipo de caos. Este grupo de turistas teve uma dose perfeita dessa imprevisibilidade ao visitar uma exposição de elefantes em um safari. Um dos elefantes no local decidiu ficar um pouco muito perto, e inicialmente parecia que ele só ia passar sem causar problemas. Mas de repente, esse elefante decidiu virar do nada e dar ao grupo de observadores um pequeno show de sua força. Ei, pare com isso! Felizmente para os turistas, o motorista foi rápido o suficiente para ligar os motores e sair de lá antes que o elefante ficasse ainda mais furioso. Perseguição de leão selvagem. Um dos fatores que torna os leões caçadores tão eficientes é sua furtividade. Justo quando você pensa que está seguro e pode continuar dirigindo ao longo de um parque nacional, um leão pode literalmente surgir do nada. Este próximo clipe mostra um exemplo perfeito disso. Um grupo de turistas se movendo ao longo de um parque nacional no Zimbábue de repente ficou arrepiado quando encontrou um leão que aparentemente estava os seguindo por um bom tempo. No momento em que viram o leão, você meio que tem a sensação de que isso está prestes a ser uma experiência interessante. E deixe-me dizer, absolutamente foi. Este leão iniciou uma perseguição maluca e não queria desistir. Sim, claro, mesmo que o grande felino fosse rápido, não conseguia alcançar o carro. Mesmo assim, foi uma boa coisa os turistas terem visto rapidamente.